Olá pessoal, esse vídeo é para você que quer jogar RPG de mesa de um jeito fácil e prático. E hoje em dia o melhor jeito de fazer isso é usando as ferramentas que tem online, que podem automatizar o jogo e facilitar tudo para você, além de oferecer para você recursos de vídeo e som que a gente não consegue reproduzir na mesa real, a menos que você tenha um monitor e um headphone para cada um. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu uso o Roll20. Nele eu faço rolagem de dados automáticos, crio e compartilho mapas e imagens, efeitos sonoros, anotações e ainda ele me ajuda a criar e organizar as aventuras. E aqui embaixo eu vou deixar o link para o site, onde eu uso a versão gratuita, que é só você entrar, fazer o seu cadastro e criar o seu jogo. E aí você vem aqui, cria um novo jogo. Escolhe o nome que você vai dar para aquele jogo. Aqui embaixo você escolhe o que você quer. Aqui embaixo você escolhe qual sistema você vai querer jogar. Eu vou colocar GURPS. E pronto. Aí você pode personalizar aqui teu jogo colocando uma imagem, um texto e começar a chamar os jogadores por e-mail. Mas eu vou mostrar para você um pouquinho do jogo que eu já criei, que é do RPG Alien Supremacy, que eu faço aqui também. Fica em My Games. Aqui, Alien Supremacy. Depois que já criou o jogo, você clica nele aqui. Launch Game. E a tela basicamente é separado em 2 ou 3 pedaços, né? Então aqui do lado esquerdo você vê a área do mapa, que tá onde os jogadores estão jogando, né? Tem mais mapas escondidos, mas essa aqui é a tela que você está compartilhando com os jogadores. E do lado direito você tem uma tela com várias funções. A primeira delas é essa aqui, que é a funçãozinha do chat. Nela você pode conversar com os jogadores, coisa que eu não faço, eu não uso, porque a gente está sempre conectado via vídeo e Skype. Mas aqui é onde você vê também o resultado dos dados das rolagens. Aqui vocês estão vendo as últimas rolagens de dado da última sessão do RPG Alien Supremacy. Então aqui vocês podem ver dois tipos de rolagens, uma completamente automatizada, onde o Vitor fez um check de furtividade para ver se ele ia entrar sem ninguém perceber num dropship que resgatou eles, e falhou, tirando 14 de 13, e o sistema já dá o resultado aqui fazendo a comparação com o NH. E o outro modo, ele é um pouco mais livre, que é essa aqui que o Pedro fez. Ele simplesmente rolou 3 dados e tirou um resultado de 9, e o sistema não está comparando com nenhum NH, porque ele fez uma rolagem de um jeito mais manual. E eu vou explicar os dois jeitos que funcionam para vocês. Lembrando que a gente está falando de GURPS, e em GURPS você tem que tirar nos dados um resultado menor do que o teu NH para poder passar. Assim, naturalmente, à medida que você se torna mais hábil, aumenta o seu nível de habilidade e maior a chance que você tem de conseguir ter um resultado bom. E agora eu vou mostrar para vocês como é que carrega o personagem dentro do sistema para você conseguir ter esse tipo de rolagem automática. Você vem aqui em cima, na terceira abinha, que é a aba do jornal. Nela você vai ver aqui todas as anotações de jogo, eu vou falar um pouquinho dela mais tarde, o jeito que eu organizei, a ordem, enfim, eu falo sobre isso mais tarde. E aqui embaixo eu tenho os personagens todos colocados aqui. Então se a gente for abrir o personagem do Vitor, está aqui embaixo, a gente vai ver na planilha dele as habilidades. Então aqui você tem as habilidades que ele já carregou no sistema, escreveu aqui uma a uma, colocou aqui o nível de habilidade que ele tem. E aí a gente vai encontrar aqui, por exemplo, furtividade. Clicou nesse asterisco aqui, ele já vai rodar 3 dados contra furtividade com NH13. No RPG Alien Supremacy, a gente fez a criação dos personagens naquela outra ferramenta que eu mostrei no vídeo da criação do mago, que eu vou deixar a descrição aqui em cima para vocês poderem assistir o vídeo e ver como é que faz para criar naquela ferramenta. E de lá a gente tirou e colocou aqui só as rodagens que a gente quer automatizar para o jogo. Tá? Então, para fazer isso, você tem do seu personagem, clica aqui em adicionar, aparece um campo, você escreve qualquer coisa, que é o nome da habilidade que você quer poder fazer o teste. Põe aqui baseado em que atributo ele é calculado,
qual é o modificador que você tem nesse atributo, seja para mais ou para menos, e o nível de habilidade já vai aparecer aqui do lado automaticamente. Quando você quiser rodar, é só clicar aqui e ele vai fazer um teste dos 3d6 versus esse nível de habilidade. E para apagar, você clica aqui no check, modificar e apagar. Bom, e além da gente colocar aqui as habilidades, a gente também carregou outras características. Você vê que aqui em cima tem no principal todos os atributos, né? Que também foram carregados, porque tem bastante teste que a gente acaba fazendo disso, mas aqui os ataques, por exemplo, não foram carregados. Tem outros personagens que rodaram, é que eu acho que aqui, como o Victor é um hacker, acho que ele não está muito preocupado em ataque. Talvez ele fosse colocar aqui só se ele tivesse um ataque de pegar o laptop e dar na cabeça de alguém. E para você criar um personagem do zero, que aqui a gente começou falando do Victor que já estava aí, você vem aqui nessa abinha do jornal lá no começo, tem aqui o botão adicionar, aí você vai colocar character, né, que é criar um novo personagem, pode colocar aqui a foto, dar o nome do personagem, e aqui que é bastante importante associar a conta do jogador que vai controlar esse jogador, para que ele tenha acesso, possa fazer as alterações, adicionar os dados que ele quiser e realmente tomar controle do personagem, além de ter esse espaço para a linha de comentários e um campo invisível para o mestre deixar algum comentário que ele queira sobre aquele personagem. Clicou em salvar, está feito. Aí ele está todo em branco aqui, você pode entrar e escrever o nível de habilidade que ele tem, até um 112. Mas esse modo de planilha não faz o cálculo dos pontos do personagem, por isso que eu gosto de usar aquela outra ferramenta para criar o personagem. Essa aqui é boa só para automatizar a rolagem, pela minha opinião. Uma vez que você criou o personagem, ele aparece aqui na aba do jornal. E se você atribui-o para algum jogador, aparece essa bolinha aqui do lado, que quer dizer que os jogadores também podem ver. E na aba do jornal daquele jogador vai aparecer. Cada bolinha aqui significa um jogador. Então, se a gente entrar aqui, por exemplo, a gente vai ver que esse comentário que eu fiz está para 2 jogadores aqui. Só no jornal desses 2 jogadores vão poder ver o que está escrito nesses comentários. Deixa eu apagar esse personagem aqui que não existe. E aqui o que vocês estão vendo é o jeito que eu organizo as minhas anotações por sessão e me ajuda a criar e controlar e organizar a história. Então na parte superior eu mantenho as ideias que podem ou não virar verdade durante o jogo, dentro daquele conceito de Fog of War. Eu tenho uma ideia, isso torna-se uma possibilidade, eu faço uma anotação aqui e posso controlar a ordem que ela vai aparecer para mim durante o jogo. Depois que passa o jogo, aí eu organizo ela em sessões, tá vendo? Aqui são as coisas que aconteceram na sessão número 14. E aqui nessas ideias que ainda estão em aberto, não foram usadas, podem ser usadas na próxima sessão. Está aqui, por exemplo, uma criogenia com uma imagem para compartilhar com os jogadores. Então, se eu associar isso aqui posso associar todos os jogadores e deixa eu faço aqui associo para todos os jogadores. Aí eu clico aqui no Show to Players e essa imagem vai pipocar na tela de todo mundo para que eles possam ver a imagem que eu estou compartilhando com eles e o texto que eu quero que eles leiam, além de eu poder narrar junto. Vamos apagar aqui que essas eles não viram ainda. Isso aqui é para o próximo jogo. E o sistema permite que você ainda faça outras automatizações ainda mais completas, que são as macros, que você clica aqui, dá adicionar, escreve um script e aí você consegue fazer descrições mais completas, né? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Aqui vocês estão vendo uma macro que foi feita do velho, onde ele deu um tiro, o modificador pela área do alvo era 0, a distância era -2 e o dano foi de 13. E aí ele já faz todo esse cálculo automático para você. Mas isso é um pouco mais complicado e eu não vou falar nesse vídeo, só se vocês quiserem um vídeo específico sobre como codificar esse tipo de macro. Bom, e agora vamos falar sobre criação de mapas, né? Tem essa abinha aqui em cima, você clica e aparecem os mapas que já foram criados para esse jogo. Então você pode criar um novo mapa clicando aqui no Create New. E essa abinha aqui é que diz aonde os jogadores, em que mapa os jogadores estão vendo. Então eles podem estar vendo aqui a base, ou eles podem ir para as minas e ver o que está acontecendo. Quando você move esse players aqui, move a tela que os players estão vendo. Você como mestre pode estar olhando em qualquer uma das salas. É só você clicar em cima, mas aqui eles estão vendo, está sempre controlada por esse tag vermelho aqui.
E para quem está acompanhando o seriado, vocês estão vendo que tem aqui um monte de mapa que nem apareceu no seriado, porque no nosso RPG Alien Supremacy, os jogadores estão tomando realmente decisões estratégicas que mudam completamente o resultado da partida e muitas vezes tem um cenário que eles acabam não explorando, como é por exemplo aqui o mapa da mina, que estava definido para eles, mas eles acabaram não indo porque eles têm muito medo de enfrentar os aliens e tomaram decisões inteligentes para evitar que eles tivessem que combater eles nesse lugar que seria bastante difícil para eles sobreviverem. E para você que está pensando como é que eu faço para dar essa liberdade para os jogadores de realmente poder mudar o rumo da história, eu vou deixar o link aqui em cima para o vídeo que eu falo um pouco sobre a estratégia, o método que eu uso, que eu estou chamando de tipo Fog of War. Mas voltando para os mapas, basicamente tem dois jeitos de você fazer os mapas no jogo. O primeiro e mais elegante, você constrói ele fora do jogo, cria um JPG e carrega aqui nas configurações dessas páginas do mapa aqui como uma imagem, que é o que eu fiz aqui no caso da colônia da UPP. E só uma curiosidade aqui, vocês conseguem reconhecer essa construção aqui do lado esquerdo da base da UPP? Essa aqui é o ginásio do Ibirapuera visto por cima do Google Maps, enquanto esse do meio aqui é o prédio da Bienal e o da direita é o prédio do Planetário que fica no Parque do Ibirapuera. Então o que eu fiz foi entrar no Google Maps e fazer um copy-paste nas apresentações do Google e depois gerar um JPG e carregar aqui. E outro jeito para você criar mapas, uma maneira um pouco menos elegante, mas bastante prática e muito perto do que eu fazia na mesa de jogo mesmo. Eu usei essa técnica aqui para fazer tendo dois risquinhos azuis em cima dos canhões quando eles explodiram os canhões. Então você clica aqui no polígono, escolhe a cor que você quer desenhar, pega um azulzinho, clicou aqui, olha lá, vamos fazer um xizinho e que significa que esse canhão foi explodido, por exemplo. Mas eu já usei essa ferramenta muito mais, de uma maneira muito mais ampla, quando você vem num mapa completamente em branco, por exemplo, e vai desenhando à medida que os jogadores vão caminhando na história, né? Então você pode desenhar aqui, opa, vamos apagar. Para apagar, vocês viram, clica aqui na setinha, seleciona o quadradinho e apaga, bem simples. Aí pôs o polígono, vai fazer, eu já fiz uma história onde ele estava entrando numa outra base e aí você clicou aqui, fez um corredor aqui, pronto. Clica aqui, clicou com o botão direito, você para o desenho. Aí, clicou aqui, fez o outro lado do corredor, clica com o botão direito, clicou aqui, clicou aqui, olha lá, fez um T de um corredor, né? Então se eles estão entrando por aqui, você faz uma setinha, pronto, aqui estão os jogadores, a porta abriu para esse lado e assim você vai desenhando. Aqui tem uma mesa. Enfim, é um jeito menos elegante, como eu falei, de você desenhar um mapa, mas eu acho que ele é muito prático, ajuda bastante na criatividade e você tem que complementar, lógico, com a narrativa e permite fazer bastante daquela estratégia Fog of War, porque você vai desenhando e vai criando à medida que os jogadores podem ir evoluindo no seu mapa. Não fica muito rebuscado, muito bem acabado, mas dá uma dinâmica muito bacana no jogo. Dá total liberdade para os jogadores fazerem o que eles quiserem, porque como está mal desenhado, né, aí eles vão pedir descrições e você pode adicionar elementos de acordo com o que o jogo for demandando. E principalmente nesse modo de criação rápida, vamos falar assim, do tipo Fog of War, é muito importante você manter um balanço, ouvir os seus jogadores e entender quando que a história pode estar ficando monótona demais e precisa de um pouco de ação, um pouco de emoção, ou se ela está muito desafiadora para você ir criando de acordo com a coerência da história, né? De acordo com aquilo que vai divertir mais os jogadores sem transformar numa aventura chata, nem impossível, mas coerente com o propósito do jogo. E é nessa hora da criação que entra aquela questão das anotações que eu fiz e mostrei para vocês no jornal. E na hora que as ações vão desenrolando e você tem que criar alguma coisa rápida, é importante você ter um banco de ideias daquilo que você já pensou previamente, ideias mais elaboradas que tenham a ver com relacionamentos ou ações que eles tomaram no passado, ou aquilo que NPCs importantes vão fazer. Deixa eles anotados aqui do lado para que você possa rapidamente consultar
a decidir se você vai introduzir uma história, uma ação dessa no jogo ou não vai introduzir, como que isso vai se desenrolar. Então é importante você ter aqui um banco de ideias que você possa usar na hora com os jogadores, porque às vezes é difícil você ter tempo de pensar em coisas mais complexas. Então, por exemplo, a gente tem aqui da pessoa com febre, né? Essa é uma coisa possível em qualquer cenário, alguém ter febre e traz aquela tensão, especialmente num clima de infestação de xenomorfo, né? E vai dar um frio na espinha dos jogadores na hora que isso acontecer e vai levar eles a ter que tomar decisões difíceis com relação a esse NPC. Mas tá aí, eu vou lembrar e posso usar caso a história esteja monótona, eles estejam precisando de um desafio extra. E como vocês estão vendo aqui do lado, eu tenho só até a pasta da sessão número 14, que foi a última sessão que a gente terminou de jogar. Essas de cima aqui vão provavelmente ser usadas na sessão número 15, que a gente ainda não jogou. Lembrando que uma vez que eu escrevi aqui, eu não sou obrigado a usar essas ações. Eu só tenho elas para eu poder usar. Uma vez que eu decido usar, aí eu compartilho com os jogadores, como você está vendo aqui. Aí não dá mais para tirar, eles já viram e sabem que aquilo virou verdade. E para terminar esse vídeo, eu vou falar um pouco também sobre os efeitos sonoros, né? Você vem aqui em cima, tem o símbolo da nota musical, clica nele e aqui você tem os efeitos sonoros que você carregou para o jogo. Conversando com os jogadores, eles falaram que não era legal ficar tocando musiquinha de fundo o tempo todo, que isso cansava um pouco. Eu também não gosto muito, acho que atrapalha a conversa. Então eu decidi usar só efeitos especiais, como por exemplo o alarme. Esse aqui deixa eles sempre nervosos quando soa o alarme. Você clica aqui, começa a tocar no ouvido de todo mundo que está no jogo e dá um clima especial de agora ferrou. A explosão de granada que a gente usou também na hora que explodiu os canhões. Esse da tempestade ainda não aconteceu para vocês, ainda não foi pro ar. Logo logo vocês vão ter essa chuva. Esse aqui é a hora que na hora que eles tomam o lock do míssil. E a que eu gostei mais da reação deles foi a minigun. Da base, eles não estavam esperando que fossem disparar e eles ficaram assustados com o que aconteceu e o medo de que os marines estavam fora de controle e resolveram limpar toda a base. Agora, para vocês terem esses sons aqui no Roll20, eles não vêm dentro do sistema, você tem que dar o upload, para isso tem que achar na internet. Eu vou deixar nas descrições aqui também um link do site que eu uso, onde eles têm efeitos sonoros livre de copyright para poder usar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e lembre que vocês estão no canal Jogando RPG de Mesa, onde a gente se diverte e divulga RPG, porque a gente acredita que RPG desenvolve habilidades importantes como comunicação, relacionamento, criatividade, solução de problemas, trabalho em equipe, e você deixando seu like, comentários, se inscrevendo no canal, ajuda a melhorar as nossas métricas de relevância dentro do YouTube e permite que a gente divulgue o canal, divulgue o RPG cada vez mais. Valeu!